meninas, tudo bom? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas diferenças de textura. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre as minhas diferenças e sobre os truquezinhos que eu uso pra dar uma disfarçada, porém esse vídeo tá muito antigo, então achei que tava na hora de reciclar ele. Eu queria fazer um update dele mesmo e como sempre tem gente nova chegando aqui, eu sempre recebo perguntas das minhas diferenças de textura, então achei que valia a pena fazer um vídeo novo sobre esse assunto. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que eu tenho uma mistura de cachos. Meu cabelo vai do ondulado até o cacheado. Na parte aqui da franja, ele tem esses cachinhos mais definidinhos e conforme o cabelo vai descendo até a nuca, ele vai ficando mais lisão. Se você ainda não conhece, existe uma classificação, uma tabela dos tipos de cachos, que vai desde as ondas do cabelo ondulado até os cachos do cabelo crespo. Eu vou colocar essa tabela aqui para vocês verem. Então os cachos são classificados entre 2A, B e C, 3A, B e C, 4A, B e C. E essa tabelinha é só para te dar um norte, para te ajudar a identificar qual é o seu tipo de cacho e daí buscar cuidados ideais para cada tipo. E assim como não é regra você ter um exato tipo de cacho, por exemplo, você acredita que seu cacho é o mais parecido com um 3B, porém não é um 3B exatamente, ou seja, seu cacho não se encaixa em nenhuma categoria dessa. Não é regra também que você vá ter apenas um tipo de cacho, como é o meu caso que tenho 4. Então nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os meus tipos de cachos, mostrá-los pra vocês e também falar um pouquinho dos meus cuidados com ele. Começando pela franja, eu tenho na franja os cachos mais definidinhos da minha cabeça toda, que são esses cachinhos aqui que formam o espiral, sabe? Esse cachinho que realmente forma o espiral, que realmente enrola, que são esses aqui que é classificado como um cacho 3A. Então aqui na parte da franja é basicamente esse o meu tipo de cacho. E como eu falei, a partir do cabelo vai descendo, o meu cacho vai abrindo. Então aqui pro meio, vou tentar achar aqui pra você. Então, por exemplo, essa mecha aqui, você pode observar que ela não forma um espiral como esse aqui, ó, tá vendo? Ele tá mais em um formato de S. E essa aqui é a onda 2C, que é essa onda que tem em formato de S. Você vê que é um Szinho aqui. Vamos descer mais um pouquinho para achar a onda 2B. Então, essa mecha aqui seria a minha onda 2B, que é também em formato de S, mas diferente daquela, parece um S esticadinho, sabe? Parece que eu peguei aquela mecha e estiquei, abrindo mais o cacho, que é essa mecha aqui, a onda 2B. E assim, eu tô mostrando essas mechas baseada na tabela e baseado na particularidade do meu cacho. Não quer dizer que você vai olhar pra mecha e vai dizer, mas não está exatamente igual da tabela. É baseado na tabela, tá bom? E aqui embaixo, por último, eu tenho a onda 2A. Você vê que é um cabelo que ele ondula, mas que ele não é mais em formato de S. Ele parece mais um cabelo amassadinho, tá vendo? Ele tem uma certa ondulação, mas ele não tem formato específico. Deixa eu ver se eu acho uma outra mechinha também nesse formato. Então, tenho também uns fiozinhos que ficam assim, ó, que são meio rebeldezinhos, não tem formato nenhum, tá vendo? E esses aqui eu considero um cacho 2A, porque é aquele cacho mais liso, que mais se aproxima de um cabelo liso mesmo, ó. Então agora que você foi apresentada aos meus tipos de cachos, eu vou falar um pouquinho dos meus cuidados e de alguns truques que eu utilizo pra dar uma disfarçada nessa diferença de textura, né? Dar uma disfarçada, afinal eu tenho um cacho tão definido no topo do cabelo e um cacho tão liso na parte de baixo da nuca. Então, a primeira dica que eu te dou é fazer um corte que te ajude a disfarçar essa diferença. Mas Tuane, que corte é esse? Então, no meu caso, eu faço o corte Chanel de bico ou o corte long bob, que é aquele corte que é mais curtinho atrás e mais comprido aqui na frente. Porque é o seguinte, se eu tenho o cabelo mais liso na nuca, eu quero deixar ele mais curto, porque ele vai aparecer menos, então a gente não vai ver esse cabelo liso tanto. No meu caso, se eu deixar essa parte de baixo muito grande, parece que eu tô em transição, parece que eu tenho um monte de pontas lisas. Então o ideal, vou virar aqui de lado pra vocês verem, o ideal é você deixar essa parte de trás mais curta dessa forma, ó. Deixa eu mostrar pra você. Tá vendo que aqui atrás é mais curtinho, é menorzinho o corte? Então isso me ajuda a disfarçar, deixo a nuca mais curto, ou você pode pegar
apenas essa última camada do cabelo e deixar mais curta. Pode ser um corte reto, mas essa última camada você pede o cabeleireiro diminuir um pouquinho, sabe? Então esse é um truque que eu uso muito, que eu acho que eu nunca vou abrir mão, que é ter esse corte com a nuca, com a parte de trás do cabelo mais curtinho. Ainda sobre corte, uma outra coisa que te ajuda a disfarçar a diferença de textura é o corte em camada. O corte em camada é excelente para um cabelo cacheado de diversas maneiras. Porque o corte em camada te ajuda a definir o cacho, o corte em camada te ajuda a distribuir o volume do seu cabelo, independente se você gosta do cabelo volumoso ou não. O corte em camada distribui o volume, então se você tem o volume distribuído, você pode controlar o volume tanto para mais quanto para menos. E também, como eu falei, no meu caso, me ajuda a disfarçar essa diferença de textura, porque tá tudo aqui misturado, sabe? E como eu tenho o topo mais definido, com o corte em camada ele é a parte mais curtinha, então ele aparece mais, ele tá aqui mais leve, o que ajuda a ele a definir mais. Então investe em corte em camadas, porque isso vai te ajudar a disfarçar essa diferença. E foi justamente por isso que eu aprendi a cortar o meu cabelo em camadas. O corte em camadas, o último corte não fui eu que fiz, mas o corte em camadas eu costumo fazer no meu cabelo. Já tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer. Eu vou deixar 2 vídeos aqui. O vídeo que eu corto ele em camadas, ensino vocês a cortar em camadas com o cabelo molhado, e também o que eu faço o corte em camadas com o cabelo seco. Então vou deixar aqui no box de descrições, é só você dar uma olhadinha. Então foi justamente por ter essa diferença de textura que eu procurei aprender a cortar meu cabelo em camada. Porque um outro detalhe também em relação ao corte que tem de diferente é que a parte mais ondulada do meu cabelo, que é daqui pra trás, né, que a parte mais cacheada é mais a franja mesmo. Então a parte aqui de trás, que é mais ondulada, o tempo de corte é diferente do que a parte mais cacheada. Vou explicar por quê. Na parte mais ondulada, meu cabelo mostra o crescimento primeiro, porque não é um cacho que encolhe tanto. Então quando o meu cabelo cresce, aqui ele vai crescer e vai encolher. Aqui ele vai crescer, mas ele não vai encolher tanto. Então ele vai mostrar o crescimento primeiro. Então o que acontece? O meu cabelo aqui na parte de trás perde o corte primeiro, perde o corte em camada, perde o volume primeiro, porque ele mostra o crescimento primeiro. Então eu aprendi a cortar meu cabelo e eu normalmente corto a parte de trás, a parte mais ondulada, umas 2 vezes para ter que precisar cortar a franja que é mais cacheada. Ou seja, vai eu explicar isso para um cabeleireiro. Então eu aprendi a cortar meu cabelo justamente por todas essas diferenças e particularidades que ele tem. Uma outra particularidade do meu cabelo é que aqui nesse lado direito ele não tem tanto cabelo quanto do lado esquerdo. Então eu uso um truquezinho pra equilibrar isso, e eu vou mostrar agora pra vocês. Então, gente, essa sou eu com o cabelo partido de lado. Mas aí você pode até estar se perguntando, mas Tuane, você não tava já com o cabelo partido de lado? Então, eu não estava com o cabelo totalmente partido de lado. O que acontece? Como esse lado daqui tem menos cabelo, é menos volumoso e tem mais parte ondulada do que cacheada, ó como dá uma diferença. Eu tenho cabelo aqui, ó, volumosão, bonitão, todo partido pro lado, e esse lado reto, fininho, tem nada aqui de volume, só tem volume nas pontas. Então eu não acho isso legal, em mim eu não acho que emoldura o rosto muito bem. Então o truque que eu faço é o seguinte: eu pego a franja, deixo a franja partida de lado, e essa parte de trás eu distribuo ao meio. Vou mostrar agora pra vocês. Vocês vão ver a diferença. Vê como o cabelo emoldura mais o rosto. Fica com um formato mais uniforme, né? Um formato mais redondinho das camadas distribuídas. Então esse é o truque que eu uso, ó. Você vê que o cabelo tá aqui de lado e mais aqui pra trás ele tá mais ao meio. Justamente pra dar esse equilíbrio de volume. Então esse é um outro truque que eu uso para disfarçar minhas diferenças de textura. Ah, e um outro detalhe, quando eu vou cortar meu cabelo, eu corto meu cabelo exatamente na posição que eu costumo usar, que é dessa forma. Eu parto meu cabelo assim e corto ele assim, porque aí as camadas ficam durante o corte exatamente onde elas vão ficar quando o meu cabelo for finalizado e secar. Então eu corto meu cabelo com essa divisão. Agora passando um pouquinho para a hora de cuidados.
eu não tenho nenhuma diferença na hora de tratar o meu cabelo. Quando eu vou fazer uma hidratação, eu faço hidratação no cabelo todo. Quando eu vou fazer uma umectação, eu faço uma umectação no cabelo todo. Então eu não tenho muito essa diferença, porque assim, meu cabelo, ele é ondulado, cacheado, mas ele não sai tanto do ondulado. Ele só tem um tipo de cacho e 3 tipos de onda. Então meu cabelo, ele é mais pro ondulado. Então eu cuido dele como um ondulado. Porque até o cacho que eu tenho é um cacho mais aberto, é um cacho que puxa um pouco mais pro ondulado, entende? Então eu não tenho essa diferença na hora de tratar. Na hora de tratar, eu trato todas as texturas igualmente. E na hora de escolher um creme, será que tem diferença? Então, na hora de escolher um creme, eu levo muito em consideração o creme que vai definir minha parte ondulada. Pra mim não adianta muito se um creme é super maravilhoso, define muito o meu 3A, se o creme não definir o meu 2A. Mas, Tuane, você acha que tem definição num cacho 2A? Tem. Um cacho 2A tem definição, gente. Não é porque ele é o mais lisão, que tá aqui embaixo, que ele não vai ter definição. Tem creme que não faz nada por ele, deixa o cabelo liso. E eu não quero isso. Ele tem uma definição de um 2A, que é essa definição assim, mais onduladinha, que dá essas voltinhas. Não é uma definição, eu nunca vou esperar que esse tipo do meu cabelo tenha a mesma definição da minha franja, mas ele vai ter a definição dele. Então o creme não vai fazer nada por mim se ele definir o meu 3A, mas não definir a parte da minha nuca, meu 2A, que é mais liso. Então é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu só queria bater esse papo mesmo, falar um pouquinho das minhas diferenças de textura, os truquezinhos que eu gosto de usar. E queria fazer um update, porque agora eu tô com o cabelo descolorido e no vídeo antigo meu cabelo tava muito curtinho e também tava todo preto, todo natural. Então agora que tá descolorido, eu queria fazer um update e mostrar como estão os cachos ainda hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Avalie o vídeo se você gostou, se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!